A maior parte do mundo não conhecia esse tipo sanguíneo até o início da colonização no século XV. E ele é o tipo de sangue que menos tende a sofrer mutações ou a interagir com outros tipos sanguíneos. No coração das Américas, existe um grande enigma que intriga cientistas e historiadores há séculos. Um mistério que atravessa os tempos, ecoando nas lendas de civilizações antigas e gravado nas linhagens de povos indígenas. O sangue tipo O, uma anomalia genética, parece carregar em sua tonalidade rubra os segredos de uma linhagem tão antiga quanto o próprio continente. Mas o que torna esse tipo sanguíneo tão especial? Será apenas uma curiosidade da genética ou ele pode ser a chave para revelar os mistérios dos nossos ancestrais? Junte-se a nós enquanto desvendamos a história e o mistério do sangue tipo O, uma herança indígena das Américas. Número 1. Os fundamentos do sangue. O sangue humano, essa substância vital que circula continuamente em nosso corpo, é muito mais do que apenas um fluido que transporta oxigênio. Ele desempenha funções essenciais para a manutenção da vida, como levar nutrientes, remover resíduos e proteger o organismo contra infecções. Mas, além de sua importância biológica imediata, o sangue também carrega consigo informações profundas sobre nossa ancestralidade, genética e processo evolutivo. No centro dessa complexa rede de informações está o sistema de grupos sanguíneos, que classifica o sangue humano em 4 tipos principais: A, B, AB e O. Essa classificação depende da presença ou ausência de certos antígenos, que são estruturas compostas por proteínas e açúcares, localizados na superfície das células vermelhas do sangue, chamadas hemácias. Os tipos A e B possuem seus respectivos antígenos. O tipo AB apresenta ambos, enquanto o tipo O não possui nenhum dos dois. Por essa razão, o sangue tipo O é frequentemente chamado de doador universal, pois, por não carregar esses antígenos, ele apresenta menor risco de causar reações imunológicas adversas durante transfusões, especialmente em situações de emergência. Esse detalhe aparentemente técnico tem grande valor prático. Em momentos críticos como acidentes, cirurgias ou desastres, o sangue tipo O pode ser usado para salvar vidas mesmo quando o tipo sanguíneo do paciente ainda não é conhecido. Por isso, ele é considerado essencial para os sistemas de saúde em todo o mundo. Mais interessante ainda é o fato de que o tipo O aparece com mais frequência entre os povos indígenas das Américas do que em qualquer outra parte do planeta. Esse padrão genético específico levanta questões fascinantes sobre os caminhos evolutivos, vantagens biológicas e históricos das populações nativas americanas. Número 2. A distribuição global do tipo O. Quando observamos como os diferentes tipos sanguíneos estão distribuídos entre as populações ao redor do mundo, descobrimos uma história muito rica sobre os movimentos humanos, os desafios ambientais enfrentados e as adaptações que surgiram ao longo de milhares de anos. O sangue tipo O, apesar de ser o mais comum no planeta como um todo, tem uma distribuição bastante irregular. Em algumas partes do mundo, ele aparece em porcentagens bem menores, enquanto em outras ele domina quase completamente. Nas Américas, em especial entre os grupos indígenas, a presença do tipo O é tão elevada que chega a ser considerada extraordinária. Em comunidades indígenas de diversas regiões do continente americano, a proporção de pessoas com sangue tipo O pode alcançar índices altíssimos, variando entre 90% e até 100% da população. Essa frequência em comum sugere que esse tipo sanguíneo pode ter oferecido alguma vantagem evolutiva específica em resposta a os desafios do ambiente ou a ameaças de doenças. Uma das hipóteses mais discutidas pelos cientistas é a de que o sangue tipo O possa ter sido favorecido por reduzir a suscetibilidade a certas doenças infecciosas. Sem os antígenos A e B, que podem servir como ponto de entrada para alguns patógenos, os indivíduos com sangue tipo O talvez tenham tido maior resistência a determinadas infecções ao longo da história. Outra teoria interessante relaciona o tipo O com a eficiência no transporte de oxigênio, especialmente em regiões de grande altitude, como os Andes. É possível que, em ambientes com menos oxigênio disponível, esse tipo sanguíneo oferecesse uma vantagem na oxigenação dos tecidos, o que aumentaria as chances de sobrevivência de seus portadores.
Esses fatores, combinados à história de isolamento genético das populações indígenas americanas, ajudam a explicar como o sangue tipo O se tornou tão predominante em suas linhagens ao longo do tempo. Número 3. Linhagens e geografias misteriosas. O estudo da distribuição dos grupos sanguíneos pelo mundo nos ajuda a entender melhor os caminhos que a humanidade percorreu ao longo de milênios. Quando olhamos com atenção para o sangue tipo O, percebemos padrões que revelam detalhes importantes sobre as migrações, os encontros entre povos e as adaptações que moldaram as sociedades humanas. Embora o tipo O seja o mais comum globalmente, ele aparece com mais ou menos frequência dependendo da região analisada. Na África, por exemplo, onde se acredita que a espécie humana surgiu, esse tipo sanguíneo é muito comum, o que sugere que ele pode ser o mais antigo entre todos os tipos conhecidos. Conforme as populações humanas foram se espalhando para outras partes do mundo, como Europa e Ásia, a proporção do tipo O foi diminuindo. Nessas regiões, os tipos A e B começaram a aparecer com mais frequência. O tipo A se tornou predominante na Europa Ocidental, enquanto o tipo B se destacou na Ásia Central e Oriental. Essas variações refletem a complexa interação entre fatores genéticos, ambientais, culturais e sociais. Mas é nas Américas que encontramos um dado realmente surpreendente. Em muitas comunidades indígenas, o sangue tipo O aparece em proporções extremamente altas, algo muito acima da média mundial, que gira em torno de 62%. Os cientistas acreditam que os primeiros seres humanos que migraram para as Américas, vindos da Ásia através de uma ponte de terra que ligava a Sibéria ao Alasca durante a última era glacial, já tinham uma predominância de sangue tipo O. Como esses grupos ficaram isolados do restante da humanidade por milhares de anos, suas características genéticas se fixaram sem a introdução de muitos novos genes. Esse isolamento, aliado à seleção natural, ajudou o tipo O a se manter dominante. As populações indígenas acabaram desenvolvendo perfis genéticos bem distintos dos demais povos do mundo, e o sangue tipo O se tornou um traço marcante de sua ancestralidade. Número 4. Rastreando a trilha do tipo O. A trajetória do sangue tipo O através das vastas paisagens das Américas é, na verdade, uma crônica de resistência, adaptação e persistência genética. Esse percurso teve início há dezenas de milhares de anos, quando os primeiros grupos humanos cruzaram da Ásia para o continente americano, durante a última era do gelo. Esses antigos migrantes levaram consigo diversas características genéticas, entre elas, o gene responsável pelo sangue tipo O. Essa herança acabou se espalhando entre seus descendentes, deixando uma marca biológica que ainda é evidente entre as populações nativas atuais. Estudos científicos realizados ao longo dos anos ajudaram a confirmar esse padrão. Um exemplo importante vem de uma pesquisa feita nos anos 1980 com grupos indígenas do estado do Arizona. O resultado mostrou que 99% das pessoas analisadas tinham sangue tipo O. Essa mesma tendência foi observada em comunidades espalhadas desde o norte gelado do Canadá até as regiões tropicais da floresta amazônica. Mas o que explicaria tamanha predominância desse tipo de sangue entre os povos nativos? A resposta mais aceita envolve a seleção natural. A ausência de antígenos A e B nas hemácias do tipo O pode ter contribuído para que essas pessoas fossem mais resistentes a doenças que circulavam em seus ambientes. Além disso, o sangue tipo O pode ter oferecido vantagens fisiológicas em contextos difíceis, como climas extremos e escassez de alimentos. À medida que esses grupos se espalhavam pelo continente, enfrentando novos desafios. Aqueles com sangue tipo O possivelmente tinham maior probabilidade de sobreviver, se reproduzir e transmitir seus genes para as gerações seguintes. Com o tempo, isso levou à consolidação desse tipo sanguíneo como predominante nas linhagens indígenas. Mais do que apenas uma vantagem biológica, o sangue tipo O acabou se tornando um símbolo de continuidade entre comunidades de diferentes regiões, conectando pessoas através de uma herança comum que atravessa os séculos. Número 5. Implicações modernas do sangue ancestral. A importância do sangue tipo O não se limita à história antiga ou à evolução humana. Ela também se manifesta de forma clara e prática no mundo moderno, especialmente no campo da saúde e da medicina de emergência.
Nos hospitais, nas ambulâncias e nos centros de atendimento a vítimas de desastres, o sangue tipo O é sempre um dos primeiros a ser requisitado. Isso se deve à sua versatilidade. O tipo O negativo, por exemplo, pode ser doado a qualquer pessoa, independentemente do tipo sanguíneo do receptor. Isso o torna fundamental em situações em que não há tempo para identificar o tipo de sangue do paciente. O sangue tipo O positivo, embora não seja tão universal quanto o negativo, ainda pode ser usado por uma grande parte da população, aqueles que também possuem fator RH positivo. Por isso, os dois são altamente valorizados em bancos de sangue ao redor do mundo. No entanto, essa alta demanda traz um grande desafio. É comum haver escassez desse tipo de sangue. Manter um estoque adequado de sangue tipo O exige campanhas constantes de doação, investimento em logística e cooperação entre países. Além da questão das transfusões, há evidências crescentes de que o tipo sanguíneo pode influenciar a saúde das pessoas de outras maneiras. Pesquisas sugerem que quem tem sangue tipo O pode ter menor risco de desenvolver doenças cardiovasculares e apresentar respostas imunológicas diferentes diante de certos patógenos. Esses dados são importantes não só para a medicina curativa, mas também para estratégias de prevenção. Entender a relação entre tipo sanguíneo e suscetibilidade a doenças pode transformar os cuidados com a saúde pública. Ao mesmo tempo, surgem questões éticas relevantes. Como garantir que todos tenham acesso justo ao sangue tipo O, especialmente em regiões onde há menos doadores ou infraestrutura médica deficiente? O futuro da medicina pode trazer inovações como sangue sintético, avanços na engenharia genética e métodos mais eficientes de compatibilização sanguínea. Mas, por enquanto, o sangue tipo O continua sendo insubstituível, uma verdadeira peça-chave nos cuidados médicos de urgência em todo o planeta. Número 6. A vantagem evolutiva do tipo O, a alta ocorrência do sangue tipo O entre populações indígenas americanas, especialmente em ambientes desafiadores como grandes altitudes, tem despertado o interesse de cientistas há muito tempo. Uma das teorias mais intrigantes sugere que o sangue tipo O ofereceu uma vantagem evolutiva a esses povos, ajudando-os não só a sobreviver, mas também a prosperar em habitats hostis. Um exemplo importante está nos Andes, onde populações indígenas vivem há milhares de anos em locais com pouco oxigênio. Para suportar essa escassez, seus corpos passaram por adaptações significativas, e o sangue tipo U pode ter sido uma peça fundamental nesse processo. Mas por que exatamente esse tipo de sangue seria vantajoso em grandes altitudes? Uma das hipóteses aponta para a viscosidade do sangue. O tipo O tende a ser menos espesso do que os tipos A, B ou AB, o que poderia facilitar o fluxo sanguíneo e a entrega de oxigênio aos tecidos, uma vantagem vital em regiões com ar rarefeito. Outro fator relevante é a resistência a doenças. Registros históricos sugerem que pessoas com sangue dos tipos A ou B foram mais vulneráveis a certas infecções. Já indivíduos com tipo O parecem ter menor risco de desenvolver formas graves de doenças como a malária. Embora a malária não fosse comum nas Américas pré-colombianas, esse dado reforça uma ideia mais ampla. A ausência de antígenos A e B nas hemácias pode dificultar a ação de certos patógenos, oferecendo proteção adicional. Existe ainda uma possível relação entre tipo sanguíneo, dieta e metabolismo. As dietas indígenas variavam bastante, de dietas ricas em peixes no noroeste do Pacífico até dietas baseadas em milho na Mesoamérica. Algumas pesquisas sugerem que o tipo O pode estar melhor adaptado a dietas com alto teor de proteína e gordura, características comuns entre sociedades caçadoras-coletoras. Outro ângulo interessante é o aspecto social. Em comunidades indígenas mais fechadas, a cooperação era essencial. Pessoas com sangue tipo O, por serem doadores universais, poderiam ser especialmente valiosas em casos de ferimentos ou complicações no parto, ganhando prestígio social e aumentando suas chances reprodutivas. Mesmo que cada teoria traga uma nova perspectiva, é importante tratá-las com cautela. A relação entre tipo sanguíneo e sucesso evolutivo é complexa e depende de múltiplos fatores como ambiente, doenças, dieta e estrutura social. É provável que a vantagem do tipo O entre os povos nativos americanos tenha sido resultado de uma combinação desses elementos, e não de uma única causa isolada. Número 7.
DNA e ancestralidade. Na longa e complexa história da humanidade, a tecnologia do DNA se tornou uma ferramenta poderosa para rastrear raízes familiares e reconstruir nossa origem. Ao analisar tipos sanguíneos e linhagens antigas, especialmente a prevalência do tipo O entre os povos indígenas das Américas, os testes genéticos revelam de onde vieram nossos antepassados. Esse campo de estudo mostra como o DNA pode ajudar a entender os movimentos humanos ao longo do tempo e também fortalecer a conexão com a herança indígena. Um exemplo marcante foi o caso da família de Sitting Bull, líder Lakota do século XIX. Avanços nos testes de DNA ajudaram a confirmar sua linha de descendência, unindo histórias passadas com provas científicas. Para muitas pessoas, esse tipo de tecnologia tem sido essencial para reafirmar suas raízes indígenas e validar histórias contadas oralmente por gerações. Isso é especialmente importante para grupos nativos, onde a ligação com a terra e com os antepassados tem um valor profundo. Testes genéticos oferecem uma nova forma de entender essas conexões, e às vezes até descobrir ramos familiares antes desconhecidos. Para descendentes de povos indígenas, essa descoberta pode ser extremamente significativa, unindo identidade pessoal com a trajetória histórica de seus povos. Marcas genéticas exclusivas dos povos originários das Américas permitem uma ligação direta com os primeiros habitantes do continente, revelando culturas e comunidades que existiam muito antes da chegada dos europeus. Descobrir ascendência indígena por meio do DNA não é apenas uma curiosidade. É um ato de recuperação de identidade e reconexão com laços muitas vezes perdidos pela colonização. Essa ligação tem impacto direto na vida de quem busca entender seu lugar dentro da comunidade indígena atual. O DNA pode comprovar um vínculo real com o passado, incentivando o envolvimento com tradições culturais, línguas e ações coletivas. Além disso, conhecer a ancestralidade indígena pode ser importante para acessar direitos legais, benefícios e reconhecimento garantidos a povos originários. Um exemplo poderoso é o caso de Leo Point, parente direto de Sitting Bull. Por meio do DNA, ele confirmou sua ligação com esse importante líder, reforçando um elo com o passado que é valioso tanto no plano pessoal quanto histórico. A tecnologia genética, portanto, une passado e presente, oferecendo meios concretos de conexão com as raízes ancestrais. Número 8. Neandertais e denisovanos. O avanço nas tecnologias de DNA também transformou a forma como estudamos a ancestralidade, permitindo rastrear linhagens com grande precisão. Ao examinar sequências genéticas, os cientistas podem inferir de onde vieram nossos antepassados, como se movimentaram e como diferentes grupos humanos interagiram ao longo da história. Os denisovanos, por exemplo, são um grupo de humanos antigos, classificados como uma população distinta, embora seja difícil defini-los como uma espécie separada do Homo sapiens. Na verdade, tanto os neandertais quanto os denisovanos compartilham muitas semelhanças físicas e genéticas com os humanos modernos, o que indica que poderiam ser considerados subespécies da nossa espécie. Isso nos obriga a repensar como vemos os neandertais, especialmente a ideia de que eram seres primitivos e pouco inteligentes. Evidências científicas desafiam essa visão. Pesquisas indicam que eles eram bastante inteligentes, com habilidades e adaptações próprias, que lhes permitiram sobreviver por milhares de anos. Ao contrário do que se pensava, os neandertais não desapareceram por serem inferiores. Sua extinção coincidiu com o surgimento do Homo sapiens sapiens, nossos antepassados diretos, há cerca de 40 mil anos. Estudar por que os neandertais desapareceram ajuda a entender como os humanos modernos se tornaram a espécie dominante do planeta. Um aspecto fascinante dessa pesquisa é a descoberta da complexidade cultural dos neandertais. Achados arqueológicos mostram que eles criavam arte, fabricavam ferramentas sofisticadas e até apresentavam comportamentos simbólicos. Além disso, estudos genéticos revelaram que humanos modernos carregam traços de DNA neandertal, o que confirma que houve cruzamentos entre os dois grupos. Isso significa que eles coexistiram e interagiram de várias formas, influenciando a diversidade genética que temos hoje. Essas descobertas nos mostram que os neandertais não eram seres inferiores fadados à extinção,
mas sim parentes humanos complexos, adaptáveis e com um papel fundamental na nossa evolução. Número 9. O DNA surpreendente de Crawford. Um dos aspectos mais impressionantes do exame genético de Crawford é o quanto os cientistas conseguiram rastrear sua ancestralidade com profundidade, revelando detalhes que superaram todas as expectativas e provocaram uma revisão das teorias sobre a história humana nas Américas. Crawford vive em Havre, no estado de Montana, dentro da vasta reserva indígena Blackfeet, que cobre mais de 1.200.000 hectares no noroeste do estado. Com uma população que ultrapassa 177 mil pessoas, a nação Blackfeet é uma das maiores tribos indígenas dos Estados Unidos. Outras reservas Blackfeet também estão localizadas em Alberta, no Canadá. As análises do DNA de Crawford sugerem que sua linhagem genética pode alterar significativamente a compreensão que temos sobre as migrações humanas para as Américas. A teoria predominante até hoje defende que os primeiros povos vieram da atual Sibéria, atravessando uma ponte de terra em direção ao Alasca. A descoberta da ancestralidade genética de Crawford abre novas possibilidades de estudo e reflexão na comunidade científica. Ao explorar sua história genética, os pesquisadores descobriram dados que desafiam narrativas já estabelecidas e ampliam a nossa visão sobre os caminhos trilhados pelos antigos seres humanos. Essa conquista não apenas ilumina as origens de Crawford, como também contribui para uma compreensão mais ampla da história da humanidade em escala global. Sua residência em Havre, localizada em uma região rica em cultura e diversidade, oferece um cenário ideal para investigar as complexidades da migração e da ancestralidade humana. A história da nação Blackfeet é marcada por tradição, resistência e adaptação diante das transformações do ambiente e da sociedade. Conectar a herança genética de Crawford à narrativa maior dos povos nativos americanos permite desvendar um emaranhado de histórias que atravessam séculos. À medida que seguimos desvendando os mistérios da migração humana e da ancestralidade genética, o exame de Crawford se destaca como um símbolo do poder da ciência e da busca contínua pelo conhecimento. Ao mergulhar profundamente em sua história genética, ganhamos insights valiosos sobre a ancestralidade comum da humanidade e as jornadas extraordinárias que moldaram nossa identidade coletiva. Número 10. O enigmático viajante e o surgimento do tipo o agora. É hora de conhecer a teoria mais surpreendente dos nossos inscritos. Cientistas têm se dedicado há décadas a desvendar os mistérios do sangue tipo O, uma herança indígena das Américas. Entre os povos nativos, esse tipo de sangue nem sempre foi comum, aparecendo esporadicamente em algumas famílias, e sua origem permanecia envolta em incertezas. Contos antigos falam de um período distante, quando um forasteiro de pele clara e olhos azuis teria surgido em terras tribais. Alguns diziam que ele era apenas um homem perdido em busca de abrigo. Outros, no entanto, sussurravam que sua origem era de outro mundo. Seja qual for a verdade, sua chegada coincidiu com o aparecimento do sangue tipo U entre as tribos. Com o passar do tempo, a história desse estranho se entrelaçou com as lendas locais. Para alguns, ele trouxe algo bom ao povo. Para outros, sua linhagem era sinônimo de má sorte. Mas a resposta definitiva jamais foi encontrada. Permanece escondida sob camadas de tempo, tradição e silêncio. Ainda hoje, entre muitos povos indígenas da América do Norte, o mistério do sangue tipo O continua vivo. Será que aquele forasteiro seria, na verdade, descendente dos próprios povos nativos? Número 11. O Lago Baikal e os caminhos da migração. O Lago Baikal, na Sibéria, é considerado o lago de água doce mais profundo e antigo do mundo. Com suas águas cristalinas e biodiversidade única, ele também serviu por milênios como ponto de encontro entre povos do oeste e do leste, promovendo trocas genéticas desde o período paleolítico até a Idade do Bronze. Segundo o pesquisador Bergstrom, os povos siberianos dessa região podem ser ancestrais diretos dos nativos americanos. No entanto, a teoria tradicional de que os primeiros americanos cruzaram a pé o Estreito de Bering, vindo da Sibéria, nem sempre é aceita. Em uma reportagem publicada pela National Geographic em junho de 2018, o autor Simon Worrell explorou teorias alternativas, questionando como os humanos teriam chegado à América do Norte. Será que vieram de barco navegando pela chamada Autopista do Kelp? Será que cruzaram o Atlântico pelas calotas polares? Ou será que, como acreditam os Navajo e outros povos nativos,
sempre estiveram aqui? Essas possibilidades ressaltam as incertezas que ainda existem sobre a origem dos povos americanos. O Lago Baikal, com mais de 20 milhões de anos, foi testemunha de mudanças geológicas e ambientais significativas. Evidências arqueológicas indicam que humanos antigos habitaram suas margens há cerca de 500 mil anos, aproveitando seus recursos naturais para sobreviver. Durante milênios, o lago serviu como eixo de atividade humana. Rotas comerciais cortavam a região, permitindo trocas de bens e ideias entre culturas diversas. Essa convivência ao longo das margens do Baikal resultou em um legado genético duradouro, que influenciou a dinâmica populacional da Sibéria e de regiões vizinhas. A relação entre o Lago Baikal e os povos das Américas ainda é motivo de debate. Enquanto muitos pesquisadores defendem a travessia pelo Estreito de Bering, outros apontam para rotas marítimas ou a possibilidade de que populações indígenas já estivessem nas Américas muito antes disso. As investigações de Simon Worrell revelam como as rotas migratórias pré-históricas podem ser mais variadas e complexas do que se imaginava. Em resumo, a história do Lago Baikal é um mosaico de adaptação ambiental, troca cultural e diversidade genética. Ele permanece como símbolo da continuidade humana ao longo dos milênios. Número 12. A conexão genética entre nativos americanos e polinésios. Evidências genéticas recentes mostram que indígenas das Américas mantiveram contato com povos polinésios há cerca de 800 anos, cruzando vastas extensões do Oceano Pacífico e deixando marcas claras na composição genética das populações atuais. Apesar da narrativa histórica dominante focar na chegada dos europeus, esse contato pré-colombiano entre polinésios e nativos americanos tem ganhado força nas pesquisas. Um dos indícios mais citados por estudiosos é a presença da batata doce e da cabaça, plantas originárias das Américas, em registros arqueológicos da Polinésia, mesmo antes da chegada dos europeus. Embora os estudos genéticos tenham apresentado conclusões conflitantes ao longo dos anos, novas descobertas fortaleceram essa hipótese. Pesquisadores identificaram segmentos de DNA nativo-americano em várias ilhas polinésias, o que indica um único evento histórico de contato. Esse contato envolveu casamentos entre polinésios e nativos americanos, gerando descendentes com herança genética mista. Análises estatísticas mostram que isso ocorreu justamente no período em que os polinésios começaram a ocupar essas ilhas. Usando ferramentas computacionais, os cientistas conseguiram rastrear a origem desse DNA indígena até a atual Colômbia, revelando um capítulo complexo e fascinante da história humana. O sangue tipo U não é só uma curiosidade médica. Ele é um fio invisível que conecta passado, presente e futuro. Das montanhas dos Andes às florestas da Amazônia, dos antigos rituais indígenas aos modernos bancos de sangue, esse tipo sanguíneo carrega em si histórias de migração, sobrevivência, identidade e mistério. À medida que a ciência avança, descobrimos que o que corre em nossas veias diz muito mais do que imaginávamos. O sangue tipo O é, ao mesmo tempo, uma chave biológica e um elo cultural. Ele nos lembra que somos parte de uma jornada ancestral muito maior, e que entender nossas origens pode transformar a forma como enxergamos o mundo, a saúde e a nós mesmos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like. Comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!